Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação recente confirmada lá pelo Gelierze Paulo. Muito obrigado, meu parceiro do canal Futebol 62, que garantiu no caso novamente uma procura da diretoria do Goiás com o atacante Janderson. 25 anos de idade, pertence ao Corinthians, estava emprestado ao Grêmio, onde disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro. Os seus números em 2022, 40 partidas, 5 gols marcados. Em relação, por exemplo, a essa negociação, a informação lá do Gelierze, ele garantiu que o Corinthians não tem o interesse de emprestar ao jogador nesse momento, já que o seu contrato vai até dezembro de 2023. O Corinthians que fez a aquisição dele, por exemplo, lá em 2019, do Joinville, aquela quantia da época, confirmando aqui certinho, R$700 mil em 2019, repassou o jogador também para o Atlético Goianiense em 2021 e também em 2020, foi muito bem por lá, e agora nessa última temporada, juntamente com uma dívida, por conta do atacante Luan, que deixou o Grêmio e foi para o Corinthians, dessa vez, pegando de empréstimo e também deixando um percentual de 20% do Janderson para o Grêmio. Ele não continuará para a próxima temporada, até existe essa possibilidade de uma renovação automática após a conquista do acesso, do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ocorrer, a tendência é que ele reapresente no Corinthians ainda nesta semana, que finaliza aí antes ainda do Natal. Não se sabe o futuro do jogador, mas o Corinthians nesse momento não tem o interesse de emprestar o atleta. O Goiás também não pensa em fazer aquisições em definitivo de atletas nesse começo de temporada. Então, segundo o Gelierze, é uma situação parecida, por exemplo, como é do atacante o Guilherme Bissoli, onde o Atlético Paranaense quer vender o atleta, não apareceu nenhum tipo de proposta oficial durante esses dias, e caso tenha que realmente emprestar o jogador, vai dar prioridade primeiramente para os clubes que estiverem em competições melhores e principalmente uma possibilidade de maior atuação ou até mesmo uma compensação financeira. Eu não acharia um absurdo, por exemplo, o Goiás topar pagar uns 200 mil, 500 mil reais, que seja pelo empréstimo do atacante Janderson, ou até mesmo pagando 100% dos seus salários. Ainda não consegui verificar qual é essa quantidade dos seus vencimentos. Então essas são as informações. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do atleta, quer vender, no caso ele em definitivo, já que pode assinar um pré-contrato a partir do mês de julho dessa temporada de 2023. A tendência é que, caso não pinte nenhuma proposta oficial e ele seja repassado para outro clube aqui do futebol brasileiro, a tendência é que ele renove o seu contrato com o Corinthians por pelo menos mais um ano, e aí sim a equipe paulista fazendo esse empréstimo mais seguro para o jogador não assinar um pré-contrato. Segundo a lei, permite antes de 6 meses de encerrar o seu vínculo, pode sim já fechar um pré-acordo com qualquer outra equipe do futebol mundial. 23 anos de idade apenas, 1,69 m, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 2 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais. Acho uma quantia ok, se a gente imaginar. Obviamente o Goiás não vai pagar tudo isso, mas se o Corinthians possivelmente pintando uma proposta de 4, 5 milhões de reais, acho que vende sim o atacante Janderson. Uma pena que nesta última temporada ele acabou caindo um pouco de rendimento. Se fosse, por exemplo, nos anos de 2020, 2021, onde conseguiu aparecer melhor em uma Série A de Campeonato Brasileiro, possivelmente poderia sair um negócio em definitivo, que pode ser uma boa questão para o Goiás. De fato, o Janderson é o nome dos sonhos, a gente imaginar na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que nenhum é. Acho que se fosse falar assim, olha, Guilherme, quem que você quer para ser o ponta do Goiás que caiba, por exemplo, dentro de uma realidade financeira com um pouquinho mais de esforço? Eu pensaria, por exemplo, no nome como o Wellington Rato, ou até mesmo, por exemplo, o Keno, que está de saída do Atlético Mineiro, mas esses nomes são inviáveis. O Janderson, apesar de vir de uma Série B do Campeonato Brasileiro, ele jogou muito bem em 2020 e em 2021 na Série A pelo Atlético, e é esse jogador de grande explosão, que faltou no Goiás demais da conta nessa temporada de 2022, e para o ano que vem, com o Guto Ferreira, que também tem esse estilo de jogo mais reativo, mas que busca principalmente inversões das jogadas, trabalhando de um lado, jogando para o outro e colocando na correria, seja dos seus pontas ou até mesmo dos laterais. Esse jogador não pode faltar de forma alguma dentro do planejamento da diretoria esmeraldina. Então, na minha visão, o Janderson de 23 anos seria sim uma das peças fundamentais para esse desenho tático.